A estrutura mantém-se a mesma. Tá? Essa estrutura de você ter esse conselho aí como um órgão que não só supervisiona as atividades que seriam aí do Banco Central, mas o Banco Central se mantém com aquela mesma estrutura de regulador, como foi proposto. Eu não mexo aqui na estrutura do Banco Central. A única coisa que a gente quer alterar aqui é essa composição desse conselho, que ontem a gente falou, está muito grande. Na realidade, o que a gente entende é que os colegas que participaram desse trabalho ouviram muitas pessoas, ouviram muitas entidades e tentaram, ao compor o conselho, colocar a maioria dessas entidades, tentar contemplar a maioria dessas entidades dentro do conselho. Com isso, o conselho ficou muito grande e, com isso, o conselho fica pouco ágil. Tá? A ideia aqui é que esse conselho seja mais enxuto. Outra coisa, o conselho, que é para representar a sociedade, não contém aí nele um membro especial da sociedade que foi eleito pelo governo, que é eleito com mais de 50% dos votos da população. Então, como é que você tem um conselho que representa a sociedade e não tem como participante o governo? Então, a proposta que eu coloquei era de fazer o tripé: governo, trabalhadores e empresários. A proposta de emenda colocada pelo Epitácio, eu aqui já incorporo já proponho que seja incorporada essa proposta do Epitácio à minha, e aí nós teríamos os 3 representantes do governo, Ministério da Fazenda, Planejamento e Banco Central, 3 representantes dos trabalhadores, que seriam escolhidos pelas entidades de classe, enviadas em lista ao presidente, que aí escolheria quais seriam esses representantes. A mesma coisa, os 3 representantes das entidades empresariais, que também mandariam ao presidente da República em lista, e o presidente escolheria. É isso que se propõe. Não se propõe mudar a estrutura do conselho, mas a composição do conselho, que está muito inchada, e tornaria um conselho inerte, um conselho sem agilidade. O Banco Central deve ser um órgão de governo ou um órgão de Estado. Quando nós colocamos aí mais gente do governo para gerir ou para controlar o Banco Central, ele passa a ser um órgão de governo. 3 representantes do governo e 2 da sociedade. Isso é muito diferente do que a gente está propondo. Como disse lá no colega anterior, a nossa proposta, ou a proposta da AND anterior, era de ter um órgão de Estado, porém, independente, obviamente, porém com o controle da sociedade. Né? Se 24 pessoas é muita gente, isso é discutível. Porém, não pode ficar como está aí, em que fica mais, digamos, mais pesado para o lado do governo do que para o lado da sociedade. Então, isso desvirtua totalmente a ideia original de termos autonomia, porém com controle social. Originalmente, a meu ver, não pode ser aprovada. Nós precisamos modificar. Ela contém o conceito de independência do Banco Central. E quando faço essa discussão, eu não faço pela minha convicção ideológica pessoal sobre independência ou não independência do Banco Central. Se autonomia operacional ou se subordinação total do Banco Central ao governo. São posições ideológicas nessa matéria. Eu procuro discutir isso mais do ponto de vista estratégico. O que eu tenho de essencial para mim é que consigamos, dentro da nossa autonomia, autonomia orçamentária, autonomia administrativa e autonomia técnica dos funcionários do Banco Central, porque eu, como sindicalista, olho a minha carreira. O sindicato zela pela carreira. E zelar hoje pela carreira na discussão do 192, prioritariamente, é autonomia orçamentária, administrativa e técnica para a nossa categoria.
e não do meu ponto de vista pessoal, particular, ideológico, acerca desse assunto. A proposta de independência do Banco Central, que é o que tem no projeto, por que é independência? Porque ela não se subordina a nenhum ponto da política do governo. É isso que tipifica a independência. O que tipifica a independência é o Banco Central fazer uma política não subordinada ao governo. O que tipifica a autonomia, que foi qualificada de operacional, é que o governo fixa o que ele entende fundamental de meta, de perspectiva, de rumo na economia. Por isso que o governo tem que estar nesse conselho. Porque nós não podemos defender a independência, não porque queiramos ou não, porque ela estrategicamente não sai dessa porta. Se nós construirmos uma proposta de independência política, nós não viabilizaremos o projeto. Ele morre antes de dar o primeiro passo. Porque a sociedade não aceitou à plenitude essa independência. Então, a meu ver, seria um erro estratégico. Então, nós temos que caminhar na perspectiva da autonomia operacional. Ainda assim, teremos que fazer muito esforço. A composição do Conselho Monetário Nacional, que dá a ele um controle social sobre o Conselho Monetário Nacional em função de uma composição, aproxima segmentos políticos que são contrários à autonomia do Banco Central, inclusive a autonomia operacional, mas se aproxima porque opõe o controle social. Então, a montagem nossa é muito mais de natureza estratégica, de como viabilizar o projeto, portanto, de como conseguir apoio político para que o projeto viabilize. É essa que é a questão. Nós podemos nos prender a isso, aquilo, pessoalmente, ao regimento, não sei o quê, mas estrategicamente eu preciso viabilizar o projeto. E eu entendo que viabilizar estrategicamente o projeto é autonomia operacional. Esse foi o ganho que a sociedade chegou a essa conclusão para preservar o poder de compra da moeda, etc. Então, autonomia. Uma composição que reflete a nossa preocupação na nova formatação, estou encerrando, o propósito do Conselho Monetário Nacional. Por isso eu estou colocando o consumidor. Uma figura nova, sem dúvida, impacta todos nós. A nossa tradição é o tripartite trabalhador, governo e empresário. Mas eu quero introduzir um fator novo, que é o que nós estamos trazendo numa série de discussões na nossa visão do sistema financeiro. E nós vamos traduzir isso na representação política. E a maneira de fazer representação política, uma delas é essa que eu apresentei aí. Se nós discutirmos coisas novas, precisamos dar representação política a esse valor que nós estamos criando em torno da relação consumidor-bancário. É alterar o relatório, eu coloquei na tela que é de acordo com os destaques, ou seja, não tem outra forma de alterar o relatório que não seja no caminho dos destaques apresentados, tá? O 2, mantém o relatório e 3 é abstenção. Todos estão cientes do que está sendo votado? Então, por favor, em regime de votação. Cinco, 4, 3, 2, encerrada a votação. A manutenção do relatório da forma que está foi aprovada por 48 votos a 35.